Invocação do Mal 4 acaba de se tornar a maior abertura do cinema de terror. E, como todos os 4 filmes sobre o casal Warren, começa com a frase: baseado numa história real. Mas será que são reais mesmo? E o que isso implica, ou deve implicar, na nossa opinião sobre os filmes? Ed e Lorraine Warren eram um casal de investigadores paranormais. Ela dizia ter o dom da clarividência, enquanto ele era um demonologista autodidata. Ambos alegavam ter investigado mais de 10.000 casos, mantinham um museu com artefatos supostamente amaldiçoados, além de terem fundado a Sociedade da Nova Inglaterra para a Pesquisa Psíquica que existe até hoje. Os dois já eram bastante notórios na mídia dos Estados Unidos, mas sua imagem na cultura pop foi alçada à estratosfera com os filmes da franquia Invocação do Mal e derivados, onde são retratados como um casal apaixonado, devoto à família, bem como investigadores sérios, dedicados a ajudar a humanidade compartilhando seu conhecimento sobre o oculto. Já o que os longas não destacam são as polêmicas e acusações feitas aos dois. São muitas, mas, para ilustrar, tratarei só de uma, justamente a que inspirou Invocação do Mal 2. O Poltergeist de Enfield foi um evento ocorrido no bairro de Enfield, Inglaterra, nos anos 70, em que a família Hodgson alegou estar sendo atormentada pelo fantasma de um antigo morador da casa, que chegava a fazer levitar coisas e pessoas, além de possuir uma das filhas. Desde que se tornou público, o caso é alvo de muita incredulidade e, quando observado de perto, dá para entender por quê. Primeiro, pelas evidências. Para tentar provar os incidentes de levitação, a família apresentou essas fotos. Pelas imagens, é difícil acreditar que as garotas não estão, simplesmente, pulando. Já a possessão teve um episódio gravado por para investigadores, mostrando a garota falando com a voz do espírito. Muitas pessoas conseguem fazer uma voz gutural como essa, ou seja, as evidências não comprovam as alegações. Anos após o ocorrido, as garotas já crescidas admitiram que alguns incidentes foram encenados por elas, mas insistiram que os outros foram verdadeiros. Quanto ao papel dos Warren no ocorrido, as acusações são ainda mais sérias. O casal mal teria participado das investigações, passando apenas uma tarde com a família. Tudo teria sido conduzido por outro parapsicólogo que não queria a participação dos dois e que acusa Ed de ter dito que o caso era uma pilha de dinheiro e que poderia mostrar como aproveitá-lo. Ou seja, o filme lhes dá um protagonismo que não aconteceu, além de ignorar uma acusação muito séria que atenta contra a integridade deles. Essa escolha narrativa é compreensível como meio de engajar o público, mas invoca uma pergunta antiga: devemos reprovar os filmes que deturpem a realidade? Essa é uma questão tão difícil, com tantos desdobramentos e ramificações que provavelmente jamais será respondida, seja para o bem ou para o mal. Neste vídeo não ocorrerá um aprofundamento dela, o que demandaria muito tempo. Em vez disso, darei somente o meu posicionamento, que é: depende, mas tende para o não. A reprovação só deve ser praticada com aquelas obras que exaltem o absoluto indefensável. Imaginem, por exemplo, um filme que exalte aquele governante de bigode da Alemanha durante a Segunda Guerra, o representando como um herói. Creio que ninguém que esteja assistindo vai defender que essa obra não deve ser repudiada. Entretanto, isso deve ser feito somente nesses casos.
Tudo que não alcançar absurdos é passível de tolerância. Afinal, na dúvida, sempre devemos inocentar. Esse posicionamento tem inúmeras razões, a maioria delas de ordem filosófica, como a dificuldade de identificar o que é real ou não, ou de mensurar o possível mal à sociedade resultante de um filme. Todavia, para esse caso, vou me ater a uma razão cinematográfica, pois maior do que o compromisso de uma obra com a realidade é o seu compromisso com o cinema. Muitos grandes filmes tomam liberdades sobre os fatos que os inspiraram, inclusive aquele que me fez querer optar pelo caminho do cinema, A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Assisti-lo me fez sentir como se fosse mais do que um mero espectador, mas uma testemunha da história em ato. Era como se todos aqueles horrores estivessem passando na minha frente. Efeito que ecoa em mim até hoje, mesmo depois de conhecer os questionamentos da realidade do que é mostrado. A esposa de Schindler, Emily Schindler, já declarou que ele não era o bom homem que o longa faz parecer e que muito do cuidado dos prisioneiros era feito por ela, coisa que o filme não mostra. Julgo bastante provável que os eventos inspiradores sejam bem diferentes do mostrado, mas essa consciência não diminui minha admiração pelo filme. Dentro do limite apontado, uma obra pode adquirir existência autônoma aos eventos que a inspiraram e ser admirada dessa forma do mesmo jeito. Não tem problema gostar de uma obra por suas liberdades artísticas, mesmo sabendo que são liberdades. Voltando ao casal Warren, é possível que eles não sejam quem digam, bem como é certo que os filmes mudaram e embelezaram muito dos acontecimentos. E tá tudo bem, basta não tomar como fato irrefutável o que a tela mostra. Um pouco de ceticismo é saudável e não prejudica uma boa experiência cinematográfica, a qual é a única coisa verdadeira que sempre devemos cobrar de um filme. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram, por favor, curtam e compartilhem. E vocês, gostaram de Invocação do Mal 4? Tem algum problema com as polêmicas envolvendo o casal central? Por favor, diga aí nos comentários. Eu agradeço de novo e até a próxima com muito mais cinema.